Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós te pedimos, Senhor, traga cura, traga novos começos, novas portas e muita saúde para essa vida, para essa casa. Oramos para que o Senhor esteja guiando nossos passos, nos dirigindo, tira do nosso caminho que não é do Senhor e traga para a nossa vida, ó Deus, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu desejo. Libera do teu poder sobre nós, derrama da tua graça, derrama do teu poder em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga a tua bênção na nossa vida, na nossa família. Oramos, Pai, por um desatar sobrenatural do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Diga comigo assim, que a glória de Deus encha a minha vida. Diga assim, Espírito Santo, és bem-vindo na minha casa, és bem-vindo na minha vida. Diga para Ele, toma a minha mão e me conduza nessa vida. No nome de Jesus Cristo, te amamos, Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra que está lá em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Preste atenção, você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que essa oração chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe com 7 pessoas. E que por 7 caminhos toda maldade bata em retirada, vá embora no nome de Jesus da sua vida. Amém? Presta atenção nessa palavra, porque essa palavra aqui traz uma informação extremamente importante para a nossa vida. Marcos capítulo 4, 35, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento. Preste atenção nisso. E as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? Eu acho interessante essa palavra aqui. Não te importa que pereçamos? Parece até que eles não conheciam Jesus. Não te importa com tudo isso que está acontecendo aqui? O Senhor dormindo aí e nós tentando sobreviver aqui? Por que o ser humano acha que Deus, Ele quer ver o circo pegar fogo? Por que nós achamos que Deus quer que a gente sofra? Por que achamos que Deus quer que eu e você passemos trabalho? Se Jesus estava dormindo, é porque Jesus estava querendo que eles exercitassem a sua fé. Há momentos da nossa vida onde o silêncio de Deus é muito forte. Mas não significa que Ele nos abandonou. E Ele não abandonou eles ali. Significa que Deus está querendo que exerçamos a nossa fé, crendo que se Ele está conosco, Ele vai sustentar todas as coisas. Se Ele está conosco, tudo ficará guardado, protegido por Deus, por sua justiça. Deus não falha, sua justiça não falha. Tudo que o homem plantar contra você, ele vai colher. Tudo, absolutamente tudo. Olha a conversa dos discípulos, não te importa que pereçamos? O que ele estava querendo dizer com isso? Não te importa? Como não se importa? Ele estava ali junto com eles. É que suas emoções estavam descontroladas, o medo, o pavor estava atormentando eles também. Não era só a tempestade, era o medo. Era aquela sensação de insegurança,
Eu quero lhe dizer uma coisa, não tem nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo, que vai se importar com você tanto quanto Jesus Cristo. A Bíblia diz, pode teu pai e a tua mãe se esquecerem de ti, te abandonarem, mas eu, o Senhor, teu Deus, nunca te abandonarei. Você sabe qual que é a certeza que eu tenho do futuro? É que Deus não abandona aqueles que o amam. Deus não abandona aqueles que o amam. Guarde isso. Deus se importa com cada coisa que você está vivendo. Mas esse é o momento de você exercer a sua fé, orando, buscando, batalhando, guerreando. Quem disse para você que seria fácil? Quem disse para você que não teria desafios? Quem disse para você que você não teria embates a nível espiritual? Agora, eu quero que você preste atenção nessa segunda parte que eu vou ler aqui. Porque até aqui a nossa visão é que foi algo natural. Uma tempestade, um vento, um mau tempo. Mas tudo muda a partir do momento que Jesus acorda. Porque Jesus consegue discernir uma coisa poderosa, olha só. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e cessou o vento e fez-se grande bonança. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus despertou, Jesus discerniu que aquilo não era natural. Aquilo não era algo da natureza. Aquele vento não era normal. Jesus estava se dirigindo junto com seus discípulos para um território chamado Gadara. Toda vez que você for conquistar algo que é importante para o seu destino, o inferno, as forças espirituais do mal vão se impor para que você não chegue no seu destino. Aqui é a prova de que há coisas que se levantam contra nós que são espirituais. Deixa eu lhe dizer, existe poder no nome de Jesus Cristo e você tem que exercer a sua fé usando o poder desse nome. Por que Jesus repreendeu? Era só ele ter falado, vento, para, mar, calma. Mas não, Jesus, quando despertou, discerniu que aquilo era espiritual. Está aí o problema das pessoas hoje. Elas não discernem que tem coisas na vida delas que é espiritual. Não é uma coisa normal, não é do natural, é espiritual. Tem brigas que acontecem dentro de casa que é um ataque espiritual. Tem brigas que acontecem no trabalho, na igreja, que é espiritual. Há pessoas que pensam que o diabo não entra na igreja. Tenha certeza de uma coisa, o inimigo, ele tenta semear discórdia entre pessoas da igreja. E nós pensamos que o problema é na igreja, não. O problema é que o inimigo, ele tenta usar pessoas. Ele tenta usar pessoas para levantar tempestades contra a sua vida. Ele tenta usar pessoas contra você, para atrapalharem teus negócios, para atrapalharem a tua vida, para tirarem a tua alegria. Nós pensamos que a guerra é contra nós e que é pura inveja, mas essa inveja foi despertada. Essa inveja foi despertada. E foi despertada por quem? Quem é que desperta o pior lado dos homens? O que descontrola as pessoas emocionalmente? Eu não estou dizendo que o ser humano não tem responsabilidade sobre seus atos. O que eu estou dizendo é que existe uma origem espiritual para as coisas más. E claro, pode também ser do ser humano. Só que quando Jesus, nesse caso aqui, ele despertou, Jesus viu que a batalha era espiritual, porque eles estavam indo rumo a Gadara. E quem é que eles encontraram quando chegaram em Gadara? O gadareno, possuído por uma legião de demônios. Os demônios estavam fazendo a festa naquela região. Os demônios estavam fazendo a festa, e não era apenas na vida do gadareno. É por isso que você tem que entender uma coisa,
Tem batalhas que são espirituais e nós queremos que elas se resolvam de forma natural. Tudo que você não está vencendo no natural, você tem que abrir os seus olhos, porque isso é espiritual. Nós temos que perceber que tem guerras que vêm à nossa mente, que são espirituais. Não é porque você fixou num pensamento, não. É batalha espiritual. Esses dias eu vi um comentário de uma senhora, assim, fiquei muito sensibilizado e muitas pessoas sofrem assim também. Ela estava, nos comentários ela escreveu assim: eu tenho muitas batalhas na mente, por favor, profeta, me ajuda. Há muitas pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente e não sabem que essa batalha tem uma origem espiritual. Sempre que você não conseguir vencer uma coisa no natural, saiba que tem o espiritual que está combatendo ali contra você. Toda vez que você estiver próximo a uma conquista, próximo a uma virada na sua vida, que bênçãos estiverem no seu caminho, que coisas boas estiverem acontecendo na sua vida, o inimigo vai se levantar com fúria para tentar, de alguma maneira, impedir você de continuar. Há batalhas que são espirituais. Não vamos racionalizar as coisas. Não vamos, ignorar o espiritual, porque algumas pessoas ignoram o espiritual. Eu fico, assim, impressionado com pessoas, que dizem ser de Deus, que dizem acreditar em Deus, e elas são as primeiras a desacreditarem que algo é espiritual. É como se tudo fosse, culpa do ser humano, é como se tudo fosse culpa do homem, é como se tudo fosse o homem fazendo. É a culpa do homem, é o pensamento do homem, é a ideia do homem. Tem coisas que é Deus nos mostrando que aquilo é espiritual. É por isso que você, inclusive, é atacado muitas vezes na madrugada, porque tem coisas espirituais que Deus quer que você se levante e ore, repreendendo aquele mal, porque é um ataque espiritual. Jesus, quando despertou, ele repreendeu a fúria que estava contra eles, do mal. Eu deixo essa palavra ao teu coração, e aqui, ao mesmo tempo que eu deixo essa palavra, eu quero deixar para você também um alerta. Quando você não vencer no natural algo, saiba que tem o dedo sujo e imundo do diabo aí. Se levante contra isso no nome de Jesus, porque isso não pode permanecer na sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e eu quero fazer algo, que eu sei que vai ser muito significativo na vida de muitas pessoas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, Barueri, São Paulo, nós vamos ter o culto dos empreendedores. Eu vou transmitir esse culto também pelo meu canal, mas quem puder estar presencialmente junto conosco, venha. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, você vai ver como vai ser bênção na sua vida. É o culto dos empreendedores. E nesse culto dos empreendedores, eu vou estar fazendo uma oração para que tudo aquilo que é espiritual seja removido. O que é natural, quem é empreendedor, empresário, quem tem negócio, resolve, Mas tem coisas que é espiritual, É por isso que eu quero convidar você a estar junto conosco nessa quinta-feira, às 20 horas. Anota aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deixa eu falar rapidamente dos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Você pode adquirir meus livros pelo site www.profetavinicius17.com.br. Inclusive, você encontra lá não só os livros físicos, mas você encontra também no meu site os nossos e-books dos nossos eventos. Todo evento a gente faz um e-book. Você vai poder ter acesso a um material sobrenatural que vai te abençoar muito. Está lá no meu site, você pode adquirir, é ir direto lá no meu site que você vai encontrar esses e-books, tá bom? E também amanhã, terça-feira, eu vou começar aqui no meu canal,
um novo curso de dons espirituais. Vão ser 30 ou 35 aulas, eu não lembro agora, 30 ou 35 aulas falando só sobre dons espirituais para membros do canal, tá? Dos dons, membros do canal dos dons. Você pode participar. Eu quero convidar você a estar junto com a gente, tá? Começa agora terça-feira a primeira aula, vai ser toda terça-feira até eu fechar as 35 aulas e vai ser uma bênção. Eu vou falar sobre os 9 dons espirituais em 35 aulas. É um assunto que eu amo falar, certo? E é um assunto muito específico e tenho certeza que vai edificar a sua vida. É só você se tornar membro aqui do nosso canal, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, deixa eu dar esse testemunho aqui para você da Kelly. Profeta, eu fui acometida por um câncer de mama. Deus me curou. Assisto suas orações diariamente. Compartilhei com a minha família e hoje todos servem a Jesus. Aprendi muito com o profeta sobre os dons. Sou grata a Deus. Curada de câncer de mama e teve toda a família, toda a família convertida, salva. Está servindo a Jesus hoje. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? A Deus a glória? A Deus a glória, porque isso é obra de Deus, é só Deus que cura uma pessoa de um câncer, é só Deus, amém? Eu creio, glória a Deus. Pega aí como palavra de Deus para a tua vida também. Deus pode tudo na tua vida, Deus pode realizar milagres e maravilhas. Eu quero que você ore também por nós. Estamos na televisão de domingo a domingo e é um desafio, certo? Nós mantermos os nossos compromissos e Deus tem nos abençoado, tem sido fiel. Gostaria que você continuasse orando por nós, amém? Para que nós continuemos firmes, servindo a vida das pessoas. Através dos nossos programas da Band e da Rede TV, milhares e milhares de pessoas têm sido abençoadas. E glória a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? E um detalhe, eu não tenho salário da igreja, não recebo ajuda da igreja, é tudo mantido, tá? Pelos meus parceiros e pelo meu ministério. Então, realmente, estamos na dependência de Deus, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ore por nós. Salmos 91, eu quero declarar esse salmo aqui junto com você. Escreve aí nos comentários as 3 bênçãos que você quer para a sua vida. Nós estamos orando por novos começos, estamos orando por novas portas e por muita saúde. Escreve aqui nos comentários as bênçãos que você está buscando e eu tenho certeza que vai alcançar em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Libera da tua graça sobre a vida delas, Pai. Libera do teu poder
sobre a vida desta pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. Eu oro no nome de Jesus Cristo agora, apresentando todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. E eu te peço, Pai, toque com teu poder nessa vida. Toque com teu poder e tudo aquilo que é maligno, que tem intentado contra essa casa, eu declaro por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e sai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, vida sobre essa pessoa, que a unção de Deus venha sobre a vida deles agora e que todo jugo, peso espiritual, opressão no ambiente, na casa, no trabalho, seja agora tirado dessa casa no nome de Jesus e que a paz de Deus se estabeleça nesse lugar, a alegria se estabeleça nesse lugar, a prosperidade se estabeleça nesse lugar, a vida de Deus se estabeleça nesse lugar, a graça abundante de Jesus Cristo toque em todos essa casa. Eu profetizo salvação em todos dessa casa, dessa família. E toda pessoa que tem uma tristeza profunda, uma angústia, Senhor, ela está lutando contra coisas que ela não consegue arrancar da mente dela, da alma dela. Senhor, que nesse poder, nesse momento, entre o teu poder na vida dela, arrancando completamente todo tipo de negativismo, todo tipo de seta maligna que foi lançada. Eu declaro que todo engano, toda mentira de Satanás que foi plantada na mente dela, seja quebrada no poder de Jesus Cristo. Declara agora que todo poder maligno contra a vida dessa pessoa está desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. E declaro saúde. Todo aquele que está doente, seja curado agora. Todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente, seja curado em nome de Jesus. Que o medo vá embora, o pânico vai embora, o tormento vai embora em nome de Jesus. Eu digo, as tempestades espirituais que essa pessoa tem enfrentado, cessem agora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, cessem agora, que toda maldade saia do caminho dela, que todo mal, todo tipo de ataque espiritual contra ela, contra a família, contra a vida sentimental, contra os projetos dela, contra o trabalho dela, eu me levanto contra isso no nome de Jesus e eu digo, sai do caminho dela agora. Eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa e eu profetizo, Pai, um tempo de cura, um tempo de restauração, de novos começos, novos relacionamentos, novas oportunidades, novas portas de favor, de bênção, e que o Senhor está movendo as pessoas certas para nos ajudar. O Senhor está movendo os ajudantes do nosso destino. O Senhor está movendo as coisas do Senhor para o nosso caminho. Senhor, libera das tuas bênçãos. Te pedimos tuas bênçãos, tua presença na nossa vida. Nos encha da tua graça, nos encha do teu poder, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, obrigado, Jesus. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas. Faça como um ato profético e eu declaro que por 7 caminhos toda a maldade está indo embora em nome de Jesus. Amém? Também deixa a sua curtida aqui nessa oração. E lembre-se, Jesus te ama muito. Ele se importa com você. Não diga mais que ele não se importa, ele se importa. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês também. Vocês são importantes. Nunca esqueça disso. Você é importante para Deus. Sua presença está aí. Você acredita? Então escreve aí nos comentários. A presença de Deus está na minha vida. Amém? Amanhã, 6 e 7 da manhã, nos encontramos aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Um forte abraço para você. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Deus te guarde. Até mais. Deus te guarde. Até mais. Deus te guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê ousadia, força, coragem para vivermos todo o propósito do Senhor em nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor libere justiça em favor da nossa vida e que toda injustiça, Pai,
tudo aquilo, Senhor, que foi tramado contra nós, ou tudo aquilo, Senhor, que foi levantado contra nós, que nesse momento a Tua justiça, Senhor, encontre tudo aquilo, Senhor, que é injusto. Oramos, Pai, para que a justiça de Deus entre nas nossas portas e aonde, Senhor, foi barrado algo que pertence a nós, algo que diz respeito ao nosso destino, ao propósito, ao que o Senhor tem para a nossa vida, nós oramos para que a justiça de Deus aconteça lá, nas portas. E tudo aquilo, Senhor, que deveria vir a nós, mas não chegou a nós, que comece a ser liberado neste momento. Oramos, Pai, declarando que queremos toda a Tua vontade na nossa vida. Queremos que o Senhor faça a Tua vontade em nossa vida, que os Teus planos, ó Deus, os Teus planos se cumpram em nossa vida. Nós, Senhor, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão daquilo que não sabemos, porque sabemos que Tu tens o melhor para nós, sabemos que Tu tens reservado a nós o melhor dessa terra, Tu tens pensamentos maiores do que os nossos, Tu tens projetos maiores do que os nossos, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus tem planos maiores para você. Você sabia que em algumas polegadas de areia, existe mais de 300 mil grãos de areia? Você sabia que existe mais de 25 mil quilômetros? Me parece que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas parece que existe mais de 25 mil quilômetros de faixa de areia em volta de todo o mundo. Agora você pega tudo isso, trilhões e trilhões de grãos, a Bíblia diz que Deus tem muitos pensamentos a seu respeito, assim como a areia do mar. Ou seja, Deus tem muitos projetos para mim e para você. A grande questão é como acessar esses projetos maiores que Deus tem para a nossa vida. Eu fiz um vídeo, um pequeno vídeo, um vídeo de menos de 1 minuto, falando Crie Coragem foi o título do vídeo. E esse vídeo assim me impressionou as respostas das pessoas. As pessoas dizendo, a partir de hoje, Deus vai me dar coragem, a partir de hoje eu crio coragem, eu vou começar algo. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem acessar o que Deus tem para elas por causa do medo. O medo é um bloqueador. O medo é um impeditivo para tantas coisas acontecerem na vida de uma pessoa. O medo, ele coloca limites, o medo tira você de lugares que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem coisas grandes para você, se Deus tem coisas tremendas para você, por que você não consegue, acessar aquilo que Deus tem para a sua vida? E eu aqui anotei algumas coisas. O medo, ele muda o seu foco, sabe? O medo da falta, o medo de não acontecer, o medo de se frustrar, sabe? Eu sei que isso é uma arma que o diabo usa para que nós deixemos algo que está funcionando. O medo tem tentado impedir a vida de muitas pessoas a romper, a avançar, a conquistar. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas grandes, muito grandes preparadas para você. Mas o medo, ele pode ser o maior sabotador nesse momento. É ele que pode estar impedindo você de acessar coisas grandes, coisas maiores que Deus tem para a sua vida. O medo, ele tenta colocar, uma limitação na vida das pessoas. O medo tenta colocar uma barreira na vida das pessoas, para que elas não avancem. O medo muda o seu foco. De repente você, está focado numa coisa e você diz, eu vou conseguir, eu vou construir isso, eu vou começar. Mas daí vem alguém e diz para você algumas palavras que acabam desanimando você. Quer ver uma das coisas? O medo usa vários disfarces. Quer saber os disfarces do medo? Ele se camufla como realidade, honestidade, cuidado, lógica. Usa lógica. Bem, se Deus colocou algo no seu coração, meu conselho é não pare. Eu vou repetir. Se Deus colocou algo no seu coração, o meu conselho para você é não pare. Apesar
dos desafios, apesar de estar tudo tão difícil, apesar de você, sabe, não ver uma melhora na situação, não pare, não pare. Uma das passagens que eu sempre amei na Bíblia foi a passagem de Jairo, quando Jairo chegou a Jesus e disse a Jesus que a filha dele estava para morrer. E a Bíblia diz que no percurso da casa de Jairo, Jesus automaticamente disse que iria na casa de Jairo, mas no percurso houve muitas paradas. E a Bíblia diz que uma mulher foi curada de um fluxo de sangue, mas ali Jesus gastou alguns minutos. E quando Jairo estava chegando próximo da casa dele, alguém trouxe uma notícia. E a notícia foi: Jairo, não tem mais o que fazer, a tua filha morreu. Você sabe que isso me chama a atenção, porque na nossa vida muitas vezes existem os atrasos e a gente pensa: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou chegar lá, alguma coisa vai ter acontecido. No entanto, se você caminhar sem medo, confiando em Jesus, se você, sabe, continuar o seu percurso, mesmo que você enfrente desafios, mesmo que as pessoas deem contra você, saiba que Deus vai lhe dar vitória. Saiba que a presença de Jesus é a coisa mais importante na sua vida. E a lógica, ela calcula 2 mais 2, que é 4. A lógica, ela já pensa nas coisas de forma lógica, de forma humana. É assim que vai acontecer. Mas Deus sempre nos mostra que Ele vai além da lógica. Sabe, eu estava orando por um senhor há poucos dias atrás e estava lembrando dele em oração. E aparentemente, para a causa dele, não tinha reversão. Sabe, eu já orei por muitas pessoas que eu olhava para o natural e não via uma reversão daquilo. Sabe, eu não via como aquilo poderia melhorar. Eu não via como aquela pessoa ser curada. A lógica humana diz que a pessoa está desenganada. Mas eu tenho visto tantos milagres, eu tenho visto tantas coisas na minha vida que eu não desacredito de mais nada. Sabe, todo domingo lá em São Paulo as pessoas nos visitam de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo. E tem pessoas que chegam para mim com umas necessidades horríveis, sabe? Situações horríveis. Coisas que você se arrepia só de ouvir. Mas então eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre digo para as pessoas que eu vou orar por elas no final. E sempre no final nós fazemos uma oração especial e eu imponho as mãos em todos que estão próximos ao púlpito. E para minha surpresa e para minha alegria, Deus sempre me surpreende. Tem pessoas que chegaram totalmente, sabe, doentes, pessoas que chegaram quase que carregadas na igreja e o Senhor tem curado a vida delas. E eu posso lhe dizer, essas situações é quando Deus, sabe, faz além do que você pensa, além do que você imagina. E eu quero dizer exatamente isso para você. Deus faz muito além do que você pensa. Deus faz muito além do que você imagina. Você cria um projeto, certo? E você diz: esse projeto vai ser desse jeito. Mas então você confia em Deus, assim como Jairo confiou, e você acredita que sua presença está com você. E aquilo que era para ser de um jeito, Deus torna aquilo 10 vezes maior. Deus torna aquilo, assim, incalculável diante daquilo que você tinha imaginado. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que faz além. É o Deus que supera as nossas expectativas. Sabe, talvez nem nos seus melhores sonhos você possa imaginar uma vida melhor no seu futuro. Talvez você diga assim: profeta, eu fui tão enganado, eu fui tão traído, eu não consigo ver que existe a possibilidade de eu ainda ser feliz. E deixa eu lhe dizer, Deus pode lhe surpreender. E se Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem que confiar mais nos planos de Deus? Exatamente. Sabe, eu tenho questionado cada vez menos, porque eu questionava muito algumas coisas e eu tenho questionado cada vez menos, porque eu tenho visto que Deus tem os planos perfeitos para nós. Na verdade, eu acredito que nós temos que ter nossos planos, mas nós não podemos colocar nossos planos como primários em nossa vida. E sabe por quê? Porque Deus tem planos melhores. Deus tem sempre planos melhores. Você cria um plano e Deus tem uma coisa melhor.
Eu não estou dizendo para você não criar planos, eu estou dizendo crie planos, mas esteja aberto, sabe, a coisas melhores que Deus tem preparado para a sua vida. Eu sei que você acha que sabe que é o melhor. E Deus está dizendo para você, não, você não sabe. Você não sabe o que é melhor. Sabe, Deus tem o melhor para você, Deus vai além do que você pensa, Deus vai além do que você imagina, Deus vai fazer muito mais. É por isso que eu acredito tanto que nós precisamos nos mover por fé, porque Deus nos surpreende. Quando chegaram para Jairo e disseram, Jairo, não incomoda mais o mestre. A realidade é essa. Sabe, o amigo de Jairo disse, a realidade é essa. Encara a morte. Encara que não existe mais esperança. Jairo, cai na real, Jairo. Jairo, cai na real, não tem mais o que fazer, Jairo. Jairo, vai ficar com a tua mulher. Vai chorar o luto. Jairo, você tem que ir para casa agora. Essa é a realidade. Aquele amigo de Jairo estava sendo honesto com ele. Sabe, aquele amigo não era um amigo ruim. Ele estava sendo honesto. Sabe? Mas o medo também é honesto. O medo também, sabe, diz a você, cai na real, isso não vai acontecer. O medo diz isso. O medo diz, cai na real. Mas quando Jesus está com você, Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Jairo, não tenha medo, crê somente. Sabe, o que Jesus estava dizendo é, não acredite nisso. Não deixe esse medo te vencer, Jairo. Acredita em mim que eu estou aqui contigo, que a minha presença está aqui contigo. Para quem que Deus está falando isso? Será que eu estou jogando conversa fora aqui? Eu não estou jogando conversa fora. Deus está falando com alguém e Deus está dizendo, ei, não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Por isso que nós precisamos, agora você começa a entender a coisa. Você começa a entender como nós precisamos ter a presença de Jesus na nossa vida. Porque a presença de Jesus na nossa vida é a certeza que tudo vai acabar bem. A presença de Jesus na nossa vida é a certeza de que vamos ser surpreendidos, de que algo bom vai nascer. É a certeza de que um milagre vai acontecer, é a certeza de que Deus vai colocar as mãos ali e as coisas vão começar a mexer, as coisas vão funcionar. Deus vai colocar a mão sobre aquele ponto, sobre aquela localização e as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer, porque Jesus é a certeza de que alguma coisa boa acontecerá na nossa vida. Eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Jesus é a certeza de que alguma coisa boa vai acontecer. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, não pare de crer. Para quem que eu estou falando nesse momento, não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, certo? Não pare de crer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo que não presta. Deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você do que Deus tem feito. A Lúcia mandou o seguinte testemunho para nós. Paz do Senhor, profeta, eu tinha uma dor crônica insuportável do escorregamento de algumas vértebras. Acompanhava as lives pedindo a cura, já havia marcado a cirurgia para colocar pinos na coluna. Quando chegou no mês da cirurgia, eu percebi que não estava mais doente. E para a honra e glória do nome de Jesus, fui totalmente curada, não sinto mais dor nenhuma. Muito obrigado por interceder. Gente, ela estava para colocar pinos na coluna. É disso aqui que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Deus surpreender. Deus surpreender, a pessoa chega doente numa oração, certo? Eu estou orando por milhares de pessoas, ela é uma ali na multidão, mas ela está crendo em Jesus. Ela está crendo que Jesus tem o poder para curá-la. Aleluia! E essas coisas acontecem. Eu digo para você, eu não sei como que acontece. Eu não sei como que acontece, eu não sei a maneira como Deus trabalha, eu não sei como Deus faz as coisas, eu só sei que acontece, certo? Eu só sei que acontece. Sabe, quando eu recebo um testemunho de uma remissão total de câncer, quando eu recebo o testemunho de uma pessoa tomada de alergia, e a pessoa é curada. Sabe, em uma das minhas lives, uma mulher estava totalmente entrevada, já tinham levado ela no médico e ela já estava há vários dias com problema na coluna, tomando injeção na veia, sabe, doente, não conseguia se levantar. Aí alguém coloca a minha oração para ela e aquela mulher levanta. Gente,
Eu estou falando para você, o nosso Deus é Deus de milagres. É Deus de milagres, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você, Deus vai fazer além do que você pensa, além do que você imagina. É por isso que eu quero dizer para você, se você estiver esperando por um milagre, você vai viver milagres. Essa é a fé. Eu não estou pedindo para colocar a fé em mim. Eu não faço nada, gente. Eu não curo, eu não liberto. Até quando eu profetizo para alguém, a palavra não veio de mim. A palavra veio de Deus para abençoar a vida de uma pessoa. Certo? Eu sou só um canal. Deus me colocou aqui para ser um intercessor. E é isso que eu estou sendo. Eu estou sendo um intercessor na sua vida. Eu estou apresentando você diante de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Deixa eu só dar mais um testemunho aqui da Jaci. Profeta, eu inchava demais e tinha que comprar calçados com 3 números a mais para poder caminhar. O Senhor orou por pessoas com problemas de inchaço e eu recebi sua oração. Os meus pés ficaram até murchos. Oh, glória a Deus! Olha o testemunho da Jaci, está aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar para você. Olha o testemunho da Jaci, está aqui. Ó. Pega aqui o testemunho dela. Pega aqui o testemunho dela. Olha o testemunho aqui da Jaci. Que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Para você ver como Deus, certo? Como Deus faz as coisas. Como Deus nos surpreende. Como Deus faz as coisas muito além do que nós pedimos, muito além do que nós... Ela tinha que comprar um sapato 3 vezes maior o número dela. Pelo amor de Deus, gente. Isso é Deus operando. Isso é o poder de Deus aqui nas orações, até me emociono só de dizer isso. Olha só, ela comprava um sapato 3 vezes o número dela. Isso é Deus que faz. Amém? A Jesus a glória, a Jesus o louvor, toda adoração. Será que você pode por 1 minuto adorá-lo aí? Adore a Jesus. Diga, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu estou aqui nessa oração por tua causa. Comece a glorificar a Jesus, porque Ele faz essas coisas. Amém? Ele faz essas coisas. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero dar 2 recados aqui para você. O primeiro recado é que amanhã, se Deus me permitir, 9 da manhã, eu estarei ministrando em São Paulo. Certo? Amanhã, 9 horas da manhã, estarei ministrando em São Paulo e será incrível, será sobrenatural, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Convido você a estar junto com a gente. Convido você a estar junto com a gente amanhã, 9 horas da manhã. Eu estarei na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? O segundo anúncio muito importante é você que quer ser uma coluna profética no meu ministério. Vá lá no meu site e veja como você pode nos ajudar. Hoje nós estamos com um programa de televisão diário, certo? Não recebemos ajuda da igreja, não tenho salário da igreja. Eu pago os meus programas de televisão através do meu ministério, também através dos meus trabalhos, de outras coisas, certo? Ou seja, Deus tem nos abençoado para nós fazermos as coisas. Mas nós temos colunas proféticas que nos ajudam também todo mês. Hoje eu estou na Rede TV, eu estou também na TV Bandeirantes e eu quero continuar com esse projeto que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu tenho dito a Deus que eu vou ficar lá até quando Deus quiser. Certo? Até quando Deus quiser eu estarei na televisão. Então, Deus tem provido, eu tenho continuado. Deus tem sido fiel a cada mês, tem nos honrado, tem nos abençoado, certo? E se você quer adquirir nossos livros também, através do meu site www.profetavinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo, tem o meu site, clica aí depois e acessa o nosso site. Se você não puder nos ajudar, fique em paz. Certo? Só ora por nós, que eu já fico muito feliz e desde já agradeço a sua oração em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmos 91, que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado
e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã, domingo, às 6 horas da manhã, eu vou começar uma nova campanha. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Ok? Então amanhã eu vou começar um novo propósito. Amanhã eu vou começar um novo propósito. E um propósito de 33 dias. Vai começar amanhã, 6 da manhã. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Você tem que acreditar, certo? Que Deus ouve orações. Você tem que acreditar que Deus opera milagres. Que Deus pode ouvir a tua emergência, ouvir. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele é, sabe, a certeza que Ele vai ouvir a minha emergência. Ele é a certeza que vai ouvir a minha emergência. Por isso eu convido você a participar. E outra coisa, amanhã tem culto, eu vou transmitir o culto a partir das 9 da manhã, é Santa Ceia também, certo? Mas as pessoas, eu quero aqui pontuar que às vezes as pessoas reclamam, elas reclamam, mas não sabem por que a gente faz as coisas. Tem gente que reclama assim, cortaram a parte da oração final. Gente, se você acompanhar ao vivo, você vai ver que a gente vai até o final. O que acontece? Todo domingo eu faço a transmissão, mas eu tenho que cortar depois, eu tenho que tirar a parte dos louvores, eu tenho que tirar a parte final. Por quê? Por causa dos direitos autorais. Eu respeito as coisas, eu respeito as diretrizes que existem em cada plataforma, certo? É que nem a televisão, tem coisas que não pode falar, tem coisas que não pode fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho que andar certo, eu tenho que fazer as coisas certas, certo? Então, se você participa conosco ao vivo, esteja ao vivo amanhã às 9 horas da manhã, porque quando termina a gente corta, certo? Por causa dos direitos autorais. Então eu só queria deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê que a gente faz as coisas. É por causa disso, certo? A gente respeita, né? O que é dos outros, o que é nosso. Certo? Muito bem. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Tu és a nossa justiça, socorro bem presente em toda a situação. Assim como Tu esteve com Jairo e o Senhor trouxe ressurreição e disse àquela menina, Talita cumi, menina levanta-te. Senhor, Tu surpreendeu a Jairo, Tu surpreendeu a todos e eu te peço, tira todo medo de dentro de nós e coloca em nós um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Coloque em nós uma força, Senhor, uma força maior para as coisas e nos ajuda a conquistar tudo aquilo que Tu tens reservado para a nossa vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar agora cada pessoa que está nessa oração, que cada pessoa que está aqui orando junto conosco receba a justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua causa, justiça de Deus na sua família. Eu oro agora para que a justiça de Deus te visite. Eu oro para que a justiça de Deus te visite, eu oro para que a justiça de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja agora cancelado todo o mal, que seja desfeito todo o laço de Satanás, que essa pessoa seja guardada por Ti, protegida por Ti, livre de todo o mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada homem e cada mulher, jovens e crianças que estão me ouvindo e que a justiça de Deus venha sobre essa pessoa, que haja restituição, que haja restauração e aonde houve, Pai, aonde houve, Senhor, o desvio daquilo que pertencia a eles, eu oro
para que isso se volte para eles agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também declaro saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que está entrevado numa cama, que está com problemas de coluna. Eu declaro doença, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Agora eu digo câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alzheimer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde total, completa, plena. Nós queremos que Tu, Jesus, és a cura. Nós queremos, Jesus, que Tu és o milagre e que a Tua presença entre em cada lar agora. Tua presença enche a cada casa agora. Tua presença toque em vidas agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida e declaro paz, prosperidade, milagres e justiça divina na tua vida e na tua causa. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, o Senhor é o juiz de toda a terra. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar essa oração. Deus não une pessoas, une propósitos. Então é um propósito você estar aqui. Tem alguém próximo de você que precisa dessa oração. Manda para essa pessoa agora, em nome de Jesus. E amanhã, 6 da manhã, vamos começar esse novo propósito. Entre de cabeça nesse propósito e nós veremos a glória de Deus. Assim eu creio. Creia junto comigo. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade. Alegria para a tua vida e para a tua casa. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus. O Senhor dará toda providência, o Senhor abrirá portas, nos conectará às pessoas certas e também nos livrará do mal. E também te pedimos, ó Deus, que uma graça do Senhor esteja sobre nós, para que possamos andar com sabedoria, para que possamos fazer as coisas em menos tempo. E oramos, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor traga livramento no nosso caminho, de toda armadilha, de toda pessoa má, de todo tipo de influência que possa, Senhor, de alguma maneira abortar o Teu propósito, o Teu plano em nossa vida. Senhor, traga livramento à nossa causa, traga livramento à nossa família, Pai, no nome de Jesus. E te pedimos, conduza-nos, Pai, com o Teu poder, que o Teu poder esteja na nossa vida e que aquilo, Senhor, que temos trabalhado, aquilo que temos, meu Deus, tentado, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, nos habilitar, Pai, porque temos nossas limitações e pedimos Tua força, pedimos que o Senhor nos abençoe a cada pessoa, Pai, inclusive aqueles que estão já sem gás, Pai. Está chegando o final do ano e essa pessoa está sem gás, Pai, está sem novas ideias, não está conseguindo, Senhor, lidar com tudo aquilo que precisa lidar antes de encerrar esse ano. Eu te peço, ajude-o, Pai. Ajude-a, Pai, em nome de Jesus, dá força a Teus filhos, dá força a nós, Pai, precisamos da Tua força. E também eu oro, Pai, para que todos que estão aqui nessa oração tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos, Pai, e que o Senhor possa abrir os ouvidos dos Teus filhos para receber da Tua direção, para ser guiado por Ti, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você e poder compartilhar uma palavra de Deus que vai te abençoar, que vai abençoar a tua casa e a tua família. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus. E hoje, pela manhã, na oração da manhã, Deus me deu uma direção de nós apresentarmos três necessidades que nós temos até o fim desse ano para resolver ou para que tenha uma intervenção de Deus também por 3 dias. Eu convido você a me acompanhar nesse final de semana, orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar, e apresentando os 3 pedidos a Deus, de coisas que você tem que resolver antes do ano acabar. Se você quer entrar nesse propósito, escreve aí agora, eu quero, e nos acompanhe nesse final de semana, sem quebrar, 6 da manhã e 18 horas. Vamos fazer um propósito, buscando a Deus a intervenção, a solução, que Deus coloque a mão, nos dê sabedoria, nos dê graça, coloque alguém para nos ajudar nisso. Enfim, eu creio que tudo é possível quando nós nos conectamos a Jesus, quando oramos, porque a oração, ela pode movimentar grandes coisas. É nisso que eu acredito. Amém? E Deus vai fazer coisas muito grandes aí na tua vida. Eu profetizo e declaro, porque sei o Deus que eu tenho crido. Amém? A Delmira mandou um testemunho para nós e ela escreveu assim: graça e paz. Eu quero compartilhar o meu testemunho. Foi através de um compartilhamento, olha só a importância de compartilhar, que recebi a oração do Senhor. E ao pegar firme nas orações, eu já recebi muitas bênçãos. Desde 2018, eu sofria com uma bactéria que me causava infecções e era resistente aos antibióticos. Mas, mantendo-me firme nas orações todos os dias, às 6 e às 18, sempre pedi que o Senhor Jesus Cristo me curasse. Um dia, o Senhor profetizou a cura de toda infecção urinária e de toda bactéria, e eu tomei posse dessa palavra.
Ontem o médico confirmou que estou curada e meu antibiograma deu negativo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou curada. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é fiel, Ele cura, Ele opera milagres. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo pode, Ele pode. E nós confiamos nele, cremos nele. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, como ouvir Deus falar. Essa palavra queimou no meu coração hoje, porque as pessoas têm muita dúvida. Será que foi Deus que falou comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Em João 10, 27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue a direção de Deus, com certeza é abençoado. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós que seguimos Jesus, nós temos que conhecer a voz dele. Nós temos que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom, isso não é bom. Essa pessoa está sendo usada por Deus. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. Essa pessoa foi enviada pelo mal para me atrapalhar. Então, eu vou me afastar dela, porque não está fazendo bem para mim. A capacidade de discernimento espiritual vai ajudar você a ter livramentos, vai ajudar você a andar pelo caminho certo, a bater nas portas certas. Deus sempre falará de uma maneira. Eu quero aqui pontuar algumas maneiras de você discernir que é Deus falando com você. Sempre que Deus falar com você, vai te desafiar. Esse é o primeiro ponto. Quer saber se é Deus que falou com você? Isso vai te desafiar. Porque muitas vezes nós queremos que Deus ele fale algo conosco que é fácil, sabe? Já temos a palavra de Deus que ela nos dá as instruções daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Mas quando Deus falar ao seu espírito, certo? Até através da palavra ou através de outra pessoa, ou lhe dar uma revelação especial, isso sempre vai lhe desafiar. E vai tirar você de uma zona de conforto. Ela vai fazer você caminhar com coragem. É por isso que a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, ser forte e corajoso, porque para ouvir a Deus tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para seguir a direção que Deus está dando. Deus está falando com você para trocar de cidade. Deus está falando com você que está na hora de abrir um negócio. Deus está falando com você que você deve fazer alguns ajustes na tua família. Seja o que for, vai te desafiar. Vai tirar você da zona de conforto, vai fazer você, pensar numa maneira de como executar aquilo que Deus está falando com você. Vai talvez custar, talvez recursos, vai custar seu tempo, vai fazer você se conectar a algumas pessoas para que você consiga fazer aquilo que Deus está falando ao seu coração. Quando Deus me deu o projeto do Norte Certo para reunir empresários cristãos e ajudá-los em várias questões da vida, eu pensei, como que eu vou fazer um evento para empresários se eu não tenho acesso a algumas pessoas? Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e o Senhor começou a me mostrar o que eu deveria fazer e foi colocando no meu coração com quem que eu deveria me conectar. O Senhor foi me revelando, foi me mostrando como que deveriam ser as coisas. E eu comecei, liguei para um, depois liguei para outro, depois liguei para outro. E as coisas foram se ajeitando, mas me desafiou e muito. Ao longo de 45 dias, nós fomos muito desafiados para poder hoje estar realizando o Norte Certo. E tenho certeza que esse é um projeto de Deus, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Grande parte, não todos, mas muitas pessoas fazem tudo por dinheiro.
E quando essas pessoas fazem tudo por dinheiro, elas acabam quebrando princípios. Quebrando muitos princípios. Eu tenho ouvido, sabe? Gente de grande potencial, de grande talento, uma capacidade incrível, mas perdendo sua família, perdendo sua saúde, sem comunhão nenhuma com Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, tira Deus da tua vida para ver como que as coisas vão ficar. Com certeza não vai ficar bem. É por isso que ensinar as pessoas a viver uma vida com Deus e ter princípios é uma construção sólida, forte. Nós precisamos de famílias fortes. Famílias fortes, com certeza, fazem uma sociedade forte, fazem uma empresa forte, fazem, enfim, a diferença. Amém? Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários, sempre que você ouvir a voz de Deus, vai te desafiar. Olha para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Gente, olha, tem gente que nunca mudou de cidade, nunca mudou de estado, nunca mudou de país. Mas pensa num negócio complicado, é você mudar de cidade. Eu já mudei várias vezes de cidade. Eu já andei por alguns lugares. E depois que Deus começou a me dirigir, né, me tirando do interior do Rio Grande do Sul, depois me colocando numa cidade um pouco maior e depois me trazendo para São Paulo, eu pude aprender muita coisa, mas com certeza não foi fácil. A gente fica empolgado quando Deus fala com a gente, mas na hora de pagar a conta, na hora de, sabe, colocar em prática aquilo que Deus falou, aí a coisa começa a pegar. Você sabe que a gente demorou bastante para construir alguma coisa na vida. E quando Deus falou comigo que eu deveria vir para São Paulo, eu tive uma luta muito grande, sabe? Dentro de mim, depois que eu vim. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que alugar tudo de novo, sabe? Eu tive que alugar um escritório até poder comprar um. Eu tive que alugar um lugar para mim morar até, sabe, eu poder ter o meu lugar, sendo que eu já havia conseguido isso lá no Sul, mas aqui eu tive que recomeçar. E aí você vai ser provado por Deus nesse momento, porque você está sendo desafiado, sabe, a mudar os seus planos, a abrir mão dos seus planos. Isso é uma coisa que Deus falou comigo. A verdadeira rendição que existe na vida, no coração de uma pessoa, é quando aquela pessoa está disposta a abrir mão do que tiver que abrir mão para seguir a direção de Deus e os planos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabe? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente também está dizendo para Ele, lidera a minha vida, conduz a minha vida, faz do jeito que tu quiser. Eu estou... Olha só, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você está dizendo para Ele, Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim. Essa, eu posso dizer, é uma das coisas que as pessoas falam para Deus e elas não sabem da responsabilidade e do que isso é exigido. Isso é exigido. Porque isso significa abrir mão da tua vontade para agarrar a vontade de Deus. As pessoas, elas romantizam isso, mas quando você verdadeiramente está ouvindo a Deus, isso vai te desafiar a fazer mudanças na tua vida que são significativas. E isso é uma marca da voz de Deus falando com você. A voz de Deus vai te desafiar. Amém? Escreve aqui nos comentários, a voz de Deus vai me desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. A voz de Deus vai te desafiar. Quando Moisés morreu e Josué assumiu e o Senhor disse para ele ser forte e corajoso, Josué tinha uma promessa na frente dele e ele precisava conquistar essa promessa agora. E ele deveria conquistar essa promessa, sabe,
vencendo guerras, enfrentando adversários, usando o exército de Israel, que na verdade eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham um grande treinamento de guerra. Mas Deus, sabe, quando você é desafiado e você segue a direção de Deus, Deus te surpreende. Deus te surpreende de uma maneira especial. Por isso, a voz de Deus vai te desafiar. Eu vou continuar essa mensagem na oração amanhã de manhã, certo? Sobre a importância de ouvir a Deus e de ser dirigido por Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou conquistar tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Você vai conquistar, inclusive a salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar rapidamente, antes de declarar o Salmo 91, falar desse livro aqui, Café com Jesus. É o nosso devocional, esse livro aqui está sendo incrível. Milhares e milhares de pessoas estão adquirindo no Brasil, fora do Brasil. Aqui um versículo bíblico, as direções e os ensinos para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai escrever uma oração a punho, você vai pegar uma caneta e você vai escrever uma oração, vai fazer um pedido a Deus, vai pedir uma proteção de Deus, vai colocar alguém em oração. Todo dia, aqui também, todo dia você vai fazer isso. Esse livro aqui, ele vai ser um livro onde você vai voltar em algumas orações que você fez. Depois de alguns dias você vai ver, em nome de Jesus, Deus realizando aquele pedido de oração. Por isso, adquira nosso livro Café com Jesus. Vai te abençoar, vai abençoar a tua casa e toda a tua família, certo? É só você acessar o meu site www.viniciusiracete.com.br. Amém? E também, o segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter o Profetizando 2025, presencial e online. Começa às 9 horas no presencial e 9h30 online. O endereço da igreja que eu congrego é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, se Deus me permitir, eu estarei ministrando uma palavra profética que vai te abençoar muito. Amém? E eu quero agora então declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aqui, deixa eu só abrir aqui no Salmo 91, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas e eu quero fazer essa convocação. Nós vamos fazer 3 dias agora de oração nesses 3 pedidos. 3 coisas que você precisa resolver antes que o ano acabe. 3 coisas, seja na saúde, na família, com alguém, com algo que você precisa resolver. 3 pedidos. Você coloca aqui, escreve agora nos comentários os 3 pedidos. Amém? E os 3 dias esteja ao vivo comigo, às 6 da manhã e às 18 horas. 6 da manhã e 18 horas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado fazendo esse propósito junto com a gente. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos. Não esquece também de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Ok? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Vamos orar? Já escreveu os 3 pedidos aqui? As 3 coisas que você tem que resolver antes que o ano acabe? Coloca aqui nos comentários, amém? E sele essa palavra compartilhando com outras pessoas no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, damos toda a honra e glória a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa. Senhor, apresentamos a Ti a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, o nosso caminho, para que o Senhor nos conduza, Pai, com graça, com paz, com sabedoria, e que o Senhor possa nos livrar de todo inimigo em nosso caminho, de toda maldade, de toda inveja, de todo plano do maligno. Também oramos, Pai, para que nenhuma influência espiritual tenha poder sobre nossos filhos. Oramos o nome de Jesus também, para que o Senhor levante os caídos, os que estão desanimados, cansados, prostrados, que nesse momento essa pessoa receba uma carga de renovo de Deus, no nome de Jesus, que ela receba uma restituição de forças, de ânimo, e que o Senhor dê força, dê coragem para ela poder avançar. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda enfermidade, dor, inflamação, artrite, artrose, reumatismo, problemas no estômago, na coluna, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja tocada por Deus agora, que sua casa seja tocada por Deus, que sua família seja tocada por Deus agora e que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, por Tuas pisaduras fomos sarados. Também oro, Senhor, para que haja uma aceleração na vida dessa pessoa e apresento os 3 pedidos que ela tem a Ti, as 3 coisas, Pai, que ela precisa resolver até o final desse ano. Que o Senhor entre, Pai, com providência, que o Senhor entre com recurso de todo tipo na vida dessa pessoa e no nome de Jesus eu te peço, libera a Tua bênção, Pai. Libera o Teu mover na vida dessa pessoa para que essas 3 coisas sejam resolvidas até o fim deste ano, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, traga tudo que essa pessoa precisa, a estrutura que ela precisa, as conexões que ela precisa e também o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Também oro por aquele que está carregando uma tristeza, que está desanimado, que está, Senhor, de alguma maneira abatido por algo que aconteceu, que o Senhor traga consolo, que o Espírito Santo console o coração dessa pessoa. Tira ela, Pai, tira ela de toda a situação difícil que ela está. Eu oro por livramentos do Senhor. Também oro para que o Senhor fale com Teus filhos. Senhor, a Tua voz irá nos desafiar, por isso fala conosco, nos dê projetos novos, nos dê ideias novas, estratégias novas, nos conecta também, Senhor. Nos conecta, Senhor, a planos do destino que o Senhor tem reservado, do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos também no nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento sobre as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós venhamos saber quem é quem, Pai. Nos livra, Pai, nos livra do engano, da mentira. E no nome de Jesus Cristo nós declaramos por terra todo tipo de atrapalho na vida e no caminho dessa pessoa e declaramos por terra agora todo atrapalho nas finanças, atrapalho dentro de casa, atrapalho com pessoas, que todo atrapalho caia por terra, que cesse também toda contenda, toda briga, toda gritaria, todo desrespeito. E oramos para que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa que está buscando uma direção do Senhor. Meu Deus, que ela siga o caminho da paz, que ela siga o caminho da paz, no nome de Jesus. Eu abençoo ela e abençoo sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, compartilha com teus amigos nos grupos, nas redes sociais e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, declarando a bênção de Deus sobre nossas vidas e que o Senhor faça uma grande obra na tua casa, que haja avivamento na tua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em todos da tua casa. Até mais, queridos. Fique na paz.